Fala, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Eduardo Molina, sou geógrafo, mestre em planejamento urbano e diretor da Impigel. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito relevante que é motivo de sempre muitos questionamentos, que é a importância e a relevância de um projeto planealtimétrico topográfico de qualidade desde o início do seu projeto. Desde já, deixa aqui o seu curtir, assina aqui, né, o sininho, liga as nossas inscrições para que você possa acompanhar os conteúdos que a gente vai gerar aqui para vocês e para que você não se perca na hora de contratar o melhor projeto para a sua obra. Pessoal, primeiro ponto que eu quero conversar com vocês, e infelizmente é algo que acontece muito, é a negligência do projeto topográfico planealtimétrico desde o início do projeto. É muito comum, naquela ânsia de querer economizar, né, que os empreendedores busquem o mais barato na hora de fazer esse tipo de levantamento, sem entender a dimensão do prejuízo que ele pode ter por uma medida errada, por uma definição errada de limites, por algo que não foi constado naquele projeto, que depois vai impactar severamente lá no resultado, na hora da aprovação desse empreendimento, tá? Então, o primeiro ponto é não negligencie o projeto topográfico, porque é ele que vai embasar o teu projeto. E se é ele que vai embasar o teu projeto, se ele começar errado, tudo vai desandar depois. Então, é muito importante que você fique de olho e, desde o início, se preocupe com isso, né? Dê a atenção necessária para o projeto planealtimétrico, para que depois você não colha lá os frutos, né, complicados lá na frente. Então, os prejuízos geralmente são grandes quando a gente envolve projetos de engenharia. A gente sabe que a gente está falando de cifras muito grandes, milionárias. Então, um errinho lá no começo pode custar muito dinheiro lá na frente. Então, a dica número 1 é fique atento e não negligencie o seu projeto planealtimétrico. Dica número 2, você precisa se atentar ao objetivo do teu levantamento. Se você está fazendo um loteamento, por exemplo, você precisa entender que aquele projeto topográfico ele tem que te dar respostas, né, que garantem o seu sucesso do teu empreendimento. Então ele tem que demonstrar exatamente a questão dos limites da área, ele tem que demonstrar se ali existe um rio, se existe APP, se existe afloramento rochoso, se tem algum tipo de servidão de passagem, né, se tem uma linha de transmissão. Então são os elementos ambientais, urbanísticos, né, e geográficos que vão ter que ser apresentados para você com esse tipo de projeto. Então, se o teu objetivo, por exemplo, for regularizar uma matrícula, então vai ser diferente, né? O objetivo de quem vai lá fazer esse levantamento vai ser definir bem os limites. Ele não vai estar tão preocupado com aquilo que tem dentro do terreno, mas sim com os limites. Como eu disse, diferentemente se você estiver fazendo um loteamento ou mesmo uma incorporação de um prédio, né, um vertical, que você vai precisar muito ter clareza, né, do que existe ali dentro, se tem algum tipo de afloramento ou não, e isso pode impactar severamente no seu projeto, né? Então isso é uma questão importante que você tem que ficar de olho, que é qual que é seu objetivo. Entender bem qual que é seu objetivo e comunicar esse profissional do que você precisa, porque nem sempre ele vai ter essa habilidade de ler toda a situação. Então é importante que você demonstre para ele o teu objetivo, o teu projeto, onde você quer chegar, para que ele possa entender isso e te entregar o melhor projeto possível. Dica número 3, que é talvez a mais relevante, que envolve o capital intelectual. Você tem que saber quem que você está contratando, ter as referências corretas. Então é muito importante que você contrate um profissional que esteja atualizado no mercado, utilizando o que há de mais moderno, né? Hoje a gente tem aí tanta tecnologia, né? Só que é aquela velha história, no final das contas o que vale é a pecinha ali atrás do mouse, né? Não adianta nada você ter uma Ferrari e andar numa rua esburacada. Então é fundamental que você conheça esse profissional que você está trabalhando, ou tenha boas referências dele, procure saber, né, como que a empresa dele tem trabalhado, qual foco que ele tem, né, porque existem N tipos de empresas que trabalham com levantamentos. Por exemplo, a Impigel, ela é mais focada para o setor de loteamentos e regularização fundiária, né? Então a gente tem a expertise voltada para esse tipo de mercado. Vão ter outros profissionais que vão estar mais focados na área rural, outros profissionais que vão estar focados em pequenos lotes. Então
Então é muito importante que você tenha essa consciência de que você precisa ter o profissional certo para o seu objetivo, tá bom? Então, pessoal, sigam, ativem as notificações para poder acompanhar aqui os nossos conteúdos e para não contratar errado na hora de trazer esse profissional, na hora de começar o seu projeto, né, com o plano altimétrico, com o topográfico. Se ele começar certo, a chance do teu projeto ter sucesso é muito maior. Agora, se ele começar errado, a chance do fracasso ela é certa. E, como a gente falou, são cifras muito pesadas. Então, para se proteger o seu cliente, proteger você, né, como empreendedor, como profissional, fique atento a essas dicas e não deixe para depois. Contrate o profissional correto e garanta um projeto eficiente aí que vai te dar o resultado esperado.